Bom dia, minha gente! Bom dia para você que está chegando agora, nessa manhã de quarta-feira. E toda quarta-feira eu tô aqui com você para alegrar o seu dia, trazer algum conteúdo que você me trouxe durante a semana, que eu percebo que tá gritando mais nos meus atendimentos. E hoje eu escolhi falar sobre procrastinação. Essa semana, muita gente falando comigo sobre procrastinação, sobre deixar as coisas para depois. Eu preciso fazer tanta coisa e não consigo. Eu quero fazer tanta coisa e parece que o meu dia não rende, parece que eu estou enxugando gelo. Maria, me ajuda! Então, eu estou aqui com esse tema e sabe que eu vou falar para você que talvez procrastinação não é aquilo que você pensa. Não é só o deixar para depois. Eu procurei até no dicionário para ver. E procrastinação tá no efeito de adiar, de deixar para depois, realmente. No entanto, se eu em atendimento começo a olhar por que você está procrastinando, aí vem um monte de motivos. E é sobre isso que eu vou trazer aqui para você. Porque se fosse olhar para o dicionário, você mesmo ia dar um Google e ver, não é verdade? E é o porquê eu procrastino. Por que eu não faço o que eu faço, que eu preciso fazer. Então, procrastinação, ela começa a ser um problema quando essa procrastinação, deixar de fazer alguma coisa, gera uma dor em você. Se você deixa de fazer alguma coisa simplesmente porque, eu não tô afim de fazer, eu escolho não fazer, e não gera uma dor em você. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. E se você não deixou de fazer alguma coisa e não te gerou dor, simplesmente você não fez nada e vira uma preguiça, realmente. É uma coisa que não era importante. E muitas vezes, coisas não importantes a gente vai deixar de fazer. Porque é necessário otimizar o nosso tempo. E tem muitas coisas que é importante a gente não fazer realmente. Depois, no final, eu vou dar algumas práticas, tá? Para te ajudar com isso. A eleger o que é importante para você fazer ou não fazer. Mas, bom dia, Samuel, seja bem-vindo. E aí, dentro desse processo de dor ou não dor, aí é que eu vou atuar na sessão de terapia. Porque eu não quero saber aquilo que você deixou de fazer, porque é escolha, mas sim aquilo que você deixou de fazer e trouxe uma dor para você, né? Olha, não tô fazendo aquilo e aquilo tá me incomodando. E aí, a partir desse sofrimento, é que eu vou olhar. Porque esse sofrimento, ele traz uma autossabotagem. Porque alguma coisa que é importante você fazer, você não fez e tá te gerando um sofrimento. E esse sofrimento que você não fez acaba te gerando essa ansiedade. Olha, eu tenho que fazer isso, e eu não tô dando conta.
E essa ansiedade aumenta essa minha dor, porque eu tenho que fazer e começa todo aquele pensamento seu, eu preciso fazer, não estou fazendo, e isso acaba intensificando ainda mais. Tá, e aí, Maria, tudo bem, isso gera sofrimento, isso aí eu já sei. Mas da onde vem essa culpa? Lembra que a gente, muitas vezes, né, religiosos, a gente tem aquela coisa assim, olha, eu preciso ser boazinha, eu preciso fazer tudo que papai e mamãe pede, eu preciso ser boazinha, se eu não faço isso, eu tô me sentindo culpada. Ah, eu preciso ser boazinha, fazer tudo o que precisa fazer, senão Deus castiga. Pode ser que você não recebeu essa instrução quando criança, mas isso também está no inconsciente coletivo, naquilo que muitas pessoas ouviram dentro da vivência realmente, seja sua, seja dos seus pais, dos seus avós, isso acaba impactando você. Por falar em pai e mãe, muitas vezes existe uma lealdade entre pai e mãe naquilo que você faz. Eu vejo muito com relação a cuidados com filhos, cuidados com a casa, e vem uma lealdade entre a mãe, lealdade da avó, que a minha mãe sempre fazia tudo dentro de casa para os filhos. E isso está tão incutido em mim que muitas vezes eu não consigo delegar para uma ajudante. Parece que a ajudante que vai vir fazer as coisas para mim, me ajudar em casa, ela não vai fazer direito como eu faço. E aí, o que é que acontece? Eu tenho que fazer alguma coisa importante para mim, alguma coisa importante na minha parte profissional, e eu não deixo, eu não faço isso, eu procrastino porque eu tenho que fazer eu mesma. Porque eu aprendi que as coisas de casa precisam ser feitas pela mãe, precisam ser feitas pela dona da casa, não pela ajudante, que outra pessoa não vai fazer como eu. Eu aprendi, eu sou leal à minha mãe, à minha avó, porque elas faziam tudo. E eu tenho que fazer tudo também. E não é assim, a gente às vezes não vai dar conta de tudo. E é necessário esse aprendizado de delegar. E as pessoas não vão fazer como você. Não vão. Porque você é você e a outra pessoa é a outra. Cada um tem o seu jeito. Só que o que importa é o resultado. Eu vou ter uma louça lavada, uma roupa limpa, uma casa limpa, só que cada uma vai fazer do seu jeito, da sua forma. Ninguém é como você. Você é única e tá tudo bem. É o aceitar as escolhas do outro, é o aceitar o outro como você é. E se você não aceita o outro do jeito que é, será que você está aceitando você mesma como você é? Reflita. Então, às vezes também você procrastina por conta de apego.
É, sabe assim, ai, tá tão bom do jeito que tá, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Tá tão bom eu ser da forma que eu sou, ter esses hábitos que eu tenho. Se eu ter que incluir alguma coisa nessa minha rotina, ai, é tão desconfortável. Ai, tá tão bom assim do jeito que tá. É o comodismo. Se eu mudar alguma coisa, ai, eu posso atrapalhar o outro, posso incomodar o outro. Não, melhor deixar assim, desse jeito. Então, é aquele apego à rotina. É aquele negócio assim, ah, eu deixei de fazer essa coisa importante, ninguém morreu, né? Ó, passou um mês, nada aconteceu, vou deixar por mais um mês. E esse mês vai passando, e vai passando. E as mudanças não acontecem. Isso é tão bom, não é? Isso é tão bom, as coisas não mudarem. E aí você procrastina. Se as coisas mudarem, o que isso vai trazer para você? Quem você vai incomodar? O que vai ser diferente que você não quer que seja diferente? Pensa nisso. Bom dia, gente que entrou. Me perdoe, às vezes vocês entram e eu não falo bom dia para vocês, não cumprimento, porque senão eu perco, tá? E aí eu não sei onde eu tô, tá bom? Sejam todos bem-vindos, tá bom? E esse medo do que vai acontecer, e se eu fizer, e quantos medos vão aparecendo. Eu procrastino muitas vezes por medo mesmo. Medo de não saber fazer. E eu aprendi, quando eu era lá criança, aquela vez que eu tentei fazer alguma coisa pela primeira vez. E alguém me disse, ou meu pai, minha mãe, ou algum colega, o professor, falou assim, nossa, você não fez nada direito. Nossa, você fez errado. Nossa, não é assim que se faz. E aí você travou. Você levou assim um carimbo nas suas costas. O que é novo eu não sei fazer. Eu não dou conta. O que eu faço é tudo errado. E se eu não sou perfeita naquilo que eu faço, é melhor eu nem fazer. Se eu vou fazer alguma coisa e se der errado, eu vou ser criticada, eu não vou ser aceita. Então eu nem faço. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa por medo de você não ser aceita? Por medo de você não ser capaz? Por medo da crítica? Por medo do que o outro vai dizer se eu fizer? E aí eu não faço. Só que eu só vou ser boa naquilo que eu pratico mais. Eu vou até contar uma história de bolo. E a minha mãe não deixava eu ir para a cozinha, porque ela achava que uma menina de 8, 9 anos não ia ser capaz de fazer um bolo. E
naquela época não tinha Google, tá, gente? Que a gente pegava receita e tava super fácil. As receitas ou era livro de receita, ou era caderninho de anotação de alguém, ou era naquelas embalagens, tinha uma receitinha. Embalagem de farinha, embalagem de chocolate em pó, as embalagens costumavam às vezes trazer uma receita. E eu guardava essas receitas, né, escondido da minha mãe. E minha mãe tinha que às vezes ir para o centro, ir para banco, essas coisas. E eu aproveitava que minha mãe não estava em casa e aí eu ia lá para fazer bolo. Crianças, não façam isso, tá? Isso aí é loucura que eu fazia, tá? Porque criança não pode mexer muito com fogo, essas coisas que é perigoso, tá? Mas eu ia lá e fazia. E o primeiro bolo nem sempre fica bom. E a minha mãe tinha galinha, ela criava galinha em casa. Aí o bolo não ficava bom e eu jogava lá para as galinhas no instante comia todo o bolo. E eu lavava a louça, tudo certinho e guardava. Não se percebia. E a próxima vez que minha mãe ia no centro, alguma coisa, eu ficava sozinha, eu ia lá e tentava fazer um bolo. E não dava certo. Aí eu pegava, jogava o bolo para as galinhas de novo. Até que um dia o bolo ficou bom. E aí eu peguei e falei assim, agora ficou bom. Agora dá para falar para minha mãe. E aí eu falei assim, nossa mãe, olha só, tentei fazer, olha só que gostoso que eu fiz, tal. Ela brigou um pouquinho comigo, porque não era pra eu ter mexido com o fogão enquanto ela tava fora, mas ela falou assim, nossa, que bacana, me elogiou. E esse elogio me fez, me trouxe a motivação de eu fazer mais. E a partir daquele momento, eu comecei a tentar fazer, ela estando em casa, eu me permiti. Então, nem sempre vai dar certo da primeira vez. E muitas pessoas desistem na primeira vez. Então, quando a primeira vez não dá certo, é o momento de olhar no que eu errei e a partir desse erro, no que eu posso melhorar e fazer diferente da próxima vez para dar certo. E a autocrítica que eu tenho sobre eu mesma, às vezes é tão forte que me impede de eu fazer de novo. Aí eu procrastino. Aí eu não vou fazer aquilo lá porque eu fiz, não deu certo, não vou fazer de novo. E eu procrastino. Aí eu tenho que fazer e eu procrastino. Quem eu tô vendo lá atrás que me criticava se eu não era perfeita? A quem lá atrás eu preciso agradar e ser a boazinha perfeitinha? Então, algumas pessoas falam assim, melhor feito do que perfeito. E eu te digo que é melhor o feito imperfeito do que o perfeito não feito. Então, é dar o passo. É dar o passo. Qual o passo que você não quer dar? Não é verdade? Qual o passo que você não quer dar na sua vida? E se o não dar certo é também uma afronta a seus pais. Eu tenho tanta raiva dos meus pais que eu não quero dar certo. Se eu
fizer um curso, se eu melhorar profissionalmente, se eu otimizar mais o meu tempo, eu vou conseguir fazer mais coisas, o meu trabalho, eu vou me destacar. E isso eu não quero. Porque se eu fizer sucesso, é dizer que os meus pais têm sucesso na criação dos filhos. E eu não acho que eles foram bons pais. E eu não vou fazer sucesso para confrontá-los. Eu não estou dizendo que você está fazendo isso conscientemente. Mas será que lá atrás, lá no fundinho, no seu inconsciente, você não está fazendo isso? Você está se auto-sabotando para confrontar os seus pais? Para eles não serem bons pais? Eles, olha, meu pai fez isso comigo, meu pai foi assim, foi assado. Se eu não fizer sucesso, é uma forma de demonstrar para eles que eles não foram pais. E aí? Isso está acontecendo com você? Quando a gente procrastina, quando eu procrastino, pode ser um processo de autossabotagem. Quem ou o que eu quero provar, confrontar? E muitas vezes eu procrastino porque eu conto historinhas. Eu não estou aqui para dar um sermão de coaching. Você está contando historinhas da sua vida. Não, eu estou aqui para olhar para as suas histórias. Porque a partir daquilo que você conta, porque não está fazendo isto ou aquilo, fala sobre você. Qual é a história que você está contando para não fazer isso ou aquilo? Olha, eu não faço tal coisa. Eu bem que gostaria de fazer um trabalho adicional, uma renda extra. Eu gostaria de estar fazendo um curso. Eu gostaria de estar arrumando a gaveta do meu armário, mas eu não faço porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe idosos que estão acamados, estão doentes. Eu preciso cuidar de alguém que depende de mim e não pode. E aí? Verdade que é por isso? Ou será que é uma desculpa para às vezes você não olhar para você? É tão mais fácil falar e delegar o seu tempo para o outro para não fazer algo para você mesma. Então, se eu deixar de fazer pelo outro e começar a olhar para mim mesma, o que iria acontecer? O que eu ia encontrar? Quais são as dores que eu ia encontrar se eu começasse a olhar para mim mesma, cuidar de mim mesma? E para eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Senão não vou conseguir olhar para o outro. E eu tenho recebido algumas mães que me pedem, olha, você pode cuidar
do meu filho tá com essa questão, eu preciso trazer meu filho aqui para terapia. E no processo de terapia daquela criança, daquele adolescente, vou fazendo uma sessão, outra, e aí no final questões que a mãe, que o pai precisam resolver dentro deles. E aquele filho, criança, adolescente, está trazendo uma questão que o pai e a mãe precisam resolver. E a partir do momento que esse pai e essa mãe resolvem, automaticamente a criança resolve. Não é a criança que está com problema, e sim ela mesma. Então, é um pai e uma mãe que não dá limites para aquela criança e porque sofreu com seu pai, com a sua mãe, e aí eu vou fazer diferente do meu pai e da minha mãe, e na verdade esse diferente é tão aberto que aquela criança vira um rei dentro da casa e é uma criança, a criança precisa estar no seu lugar de criança, aqui embaixo, e o adulto está aqui em cima com a sua autoridade. E aquele adulto, aquele pai não consegue ser maior do que a criança que está aqui e inverte os papéis. E nessa inversão de papéis, o pai que deveria estar aqui, ele acaba fazendo tudo que esse filho que teria que estar aqui embaixo quer. E se aquele pai faz tudo que aquela criança quer e não investe, não tem tempo. Então aquilo que esse pai, essa mãe precisa fazer, não consegue dar conta, não consegue fazer e procrastina. Porque aquele filho é que comanda o tempo daquele pai, daquela mãe. Será que você está procrastinando porque não está no seu lugar? Está deixando que o outro mande em você? Mande no seu tempo? Você está vivendo o seu lugar? Isso também vale para a empresa. Quantas vezes, dentro da sua rotina, lá do seu trabalho, você não está fazendo coisas que os outros pedem para você fazer e às vezes não está na sua função? Eu falo assim, que tem serviço de preso, não denegrindo os prisioneiros, tá? Mas assim, tem algumas tarefas que às vezes são banais que qualquer pessoa pode fazer, tá? Estagiário pode fazer. E tem outras coisas que não é da sua função, mas são um aprendizado para você seguir um próximo degrau. Uma função que está acima de você. Só que, ao invés de você fazer aquilo que não é da sua função para te elevar num patamar maior, você faz coisas que não são da função, que é de alguém que está abaixo. Por que você faz isso? Então, por que você não consegue delegar? E por que você não consegue, às vezes, assumir outras responsabilidades? O que está por trás disso se eu fizer? Então, umas perguntas para você fazer. Por que eu faço isso? Quem que eu quero agradar com isso? Se eu fizer isso, como seria a minha vida? E se eu não fizer isso, como seria a minha vida? Eu vou deixar salva essa live
para você depois poder rever e fazer esses questionamentos, fazer essas perguntas para você, tá? E uma pergunta assim, quando eu não sei o que eu quero, qualquer caminho serve. Então, será que eu estou procrastinando porque eu não sei o que eu quero? Porque se eu soubesse o que eu quero, eu estaria me perguntando, isso que eu vou fazer está de acordo com aquilo que eu quero chegar, aonde eu quero chegar? Se isso que eu preciso fazer não está de acordo com aquilo e para onde eu quero chegar, será que vale a pena fazer? E toda essa rotina que a gente precisa fazer e não fazer. Tô dando tempo aqui para ver o que se eu tô esquecendo alguma coisa de falar para vocês, tá? Live é assim, a gente vai deixando fluir, chega uma hora, quem sabe faz ao vivo, né? Mas tem coisas que é um autoconhecimento. Quem eu sou de verdade? Como é que eu funciono? E eu sei que às vezes eu vou viajando, vou percorrendo caminho, se eu não tiver um roteiro para me seguir, eu vou me perder no caminho. E qual que é o roteiro que você está fazendo para o seu dia? E muitas vezes a procrastinação está aí por falta de roteiro. Então, quando você começa o dia, você sabe o que você precisa fazer hoje? Então, tem a opção de você colocar no seu Google Agenda, Google Tarefas, tá? Item a item, você pode colocar o horário que você precisa fazer, chega naquela hora, dá o alarme. Ai, Maria, não sei dessas tecnologias, eu sou raiz, né? Não sei. Aquela famosa agendinha. Põe no papel e vai ticando aquilo que você fez. Quando você tica aquela coisa que você fez, vem um sentimento, uma liberação de prazer que vai te levar a fazer o próximo item. E a mesma coisa, vai ticando no seu Google Agenda, Google Tarefas, lá, você clica lá, concluído. Só que tem muitas pessoas que às vezes colocam tanta coisa naquele dia, é humanamente impossível. Isso vai tirar frustração, e essa frustração vai te impedir de você fazer aquilo que você precisa fazer. Então, amanhã tem das 8, por exemplo, eu vou almoçar meio-dia, então eu tenho das 8 ao meio-dia para fazer o que eu preciso fazer. Tenho 4 horas aí. O que eu consigo fazer nessas 4 horas? O que primeiro é urgente, o que é importante e depois aquilo que é necessário. E às vezes nessas 4 horas eu não vou conseguir fazer. E tá tudo bem. Dentro dessas 4 horas, o que eu posso fazer? E eu vou colocar aquilo que eu consigo fazer dentro dessas 4 horas. E o que eu não consigo fazer, eu vou colocar no dia seguinte e tá tudo bem. Você tem o seu limite. E se eu tô deixando muita coisa para
fazer para depois que não se enquadram nessas 4 horas, existe o DDD. Não é descarte direta de distância, quem é das antigas, tá? É o delete, delegue e o outro é do, tá? Que é o inglês, né? O fazer. Então, delete, delegue ou faça. Então, isso que eu preciso fazer vai me demandar umas 7 horas. Eu consigo fazer tudo isso hoje? Parar tudo só para fazer isso? Hoje? Não. Tá. Então, eu consigo, dessa coisa que eu tenho que fazer, repartir. Por exemplo, um livro. Um livro tem 300 páginas. Eu consigo ler as 300 páginas num dia só? Não. Eu consigo dividir esse livro em ler um capítulo por dia? Não. Eu consigo ler 2 páginas por dia? Sim, eu consigo. Então, essa rotina que eu vou colocar na minha agenda. 2 páginas. Maria, mas eu vou demorar 1 ano para ler esse livro. Tudo bem. E tá tudo certo. Maria, mas eu não consigo esperar 1 ano. Eu preciso ter esse livro para fazer uma prova dali. O que eu posso otimizar? Esse livro tem um audiolivro que eu posso ouvir enquanto eu estou fazendo academia, enquanto eu estou andando. Não tem. Existe um resumo desse livro que eu posso recorrer, eu posso agregar esse conhecimento de uma forma mais coerente? Ou será que todo aquele livro eu preciso ler, ou é somente algum capítulo que é importante para eu saber? Eu estou dando um exemplo de um livro, mas eu estou colocando isso para você ter um exemplo de outras atividades que você precisa fazer, tem que fazer ou escolhe fazer e não está conseguindo, você está procrastinando. Porque às vezes a tarefa é tão grande que você não consegue ver como é que você pode fazer isso e acaba procrastinando. Então, às vezes é partes. Por exemplo, eu preciso arrumar o meu armário, mas eu não tenho tempo. E se você escolher uma gaveta por semana? Não seria melhor? É mais fácil eu ir fazer a arrumação de uma gaveta ao invés de um armário inteiro? Fica mais leve. Sinta, o seu corpo é uma referência. Se eu falar isso, como é que eu sinto? Sinto um peso nas costas, eu sinto um aperto no coração. Meus pensamentos ficam todos acelerados. Ou se quando eu falo isso, sinto leveza, sinto bem-estar. Então, isso também é uma pista daquilo que você deve colocar na sua agenda. E precisa ser leve. Precisa ser leve, senão a ansiedade vem, a culpa vem, o desespero, o pânico vem. E aí que você não consegue dar conta mesmo, você vai procrastinar, que vai ficar muito doloroso. E desde a época de Freud, o nosso cérebro ele busca o prazer. Se não for prazeroso, eu vou boicotar, eu não vou fazer, eu vou procrastinar. Precisa ser leve. E você precisa se autoconhecer. Algumas coisas vão ser mais fáceis para você fazer em determinadas horas do dia.
Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, tem gente que funciona melhor à noite. Qual parte do dia você funciona melhor? Eu, por exemplo, funciono melhor de manhã. Então, eu consigo ser mais ágil, consigo render mais de manhã. Então, aquelas coisas mais chatas, aquelas coisas que eu preciso fazer, mas eu não gosto de fazer, eu vou incluir na parte da manhã. Porque eu rendo mais, eu consigo raciocinar melhor. Por que minha live é de manhã? Porque à noite eu percebi que eu não estava dando conta, eu estava um bagaço de noite. Não conseguia fazer. Eu procrastinava, não conseguia rodar uma live à noite. Eu funciono melhor de manhã. E muita gente não funciona melhor de manhã, vai funcionar melhor à noite, e por isso que eu deixo ela gravada. E tá tudo bem se quem não puder estar aqui na hora da live ao vivo vai assistir à noite, e tá tudo certo. Qual que é o horário melhor de você funcionar? Coloque aquela coisa que você procrastina mais, aquela coisa chata, aquela coisa mais difícil. Coloca para esse período que você funciona melhor. Então, no meu trabalho, eu tinha uns processos chatos pra caramba, que eu colocava na parte da manhã, eu focava naquilo lá e me concentrava, e aquilo lá em 1 hora estava pronto. E se eu deixasse aquilo para fazer à tarde, eu ficava a tarde inteira e às vezes o negócio não saía. À tarde eu deixava para coisas mais dinâmicas, era reuniões que eu precisava fazer, era ligações que eu precisava fazer. Então, um processo burocrático que eu achava chato, eu fazia de manhã. Eu se adaptar ao seu jeito, ao se conhecer como que eu sou. Por exemplo, quando eu fazia faculdade, alguns colegas falavam assim, eu fiquei até altas horas da noite estudando, avancei às vezes à madrugada. Comigo não funcionava assim. À noite precisava dormir. Eu chegava cansada depois da faculdade, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, chegava da faculdade à noite, eu não queria dormir, não queria saber de acordar, de estudar. Aí eu colocava o despertador para 4 horas da manhã. E às 4 horas da manhã eu estudava para a prova. Era o meu horário. E colegas falam assim, nossa, se eu acordar 4 horas da manhã, eu não consigo. Então, cada um tem o seu tempo e tá tudo certo. Conheça qual é o seu bloco de horário que você rende mais e faça. Simples assim. E aí, uma das coisas chatas para fazer, mas é um processo de coaching, uma ferramenta de coaching que eu acho muito bacana. É chato para fazer. Não vou dizer que vai ser fácil você fazer, mas é interessante você fazer para você perceber como que é o seu dia. Pegue uma folha e vai anotando o que você está fazendo. Você pode até colocar aqueles lembretes de celular de 15 em 15 minutos para você anotar aquilo que você está fazendo naquele momento. Por exemplo, assim, 7 horas da manhã eu acordo, 7h15 banho, 7h30 café, 8 horas parei para mandar uma mensagem, me perdi olhando os rios da internet, TikTok, sei lá. 9 horas, eu estou fazendo tal coisa, estou fazendo uma ligação. E vai enumerando. E se possível, faça isso por 2 ou 3 dias, no máximo, já é o suficiente, tá? E nesse momento você vai perceber aquilo que te foge. Você começa a perceber quantas coisas às vezes é distração. No que você está se distraindo para fazer.
E o que as pessoas te interrompem e você acaba saindo? Quais são os gatilhos que pessoas entram no meio e te tiram do seu foco, daquilo que você precisa fazer, daquilo que você está fazendo? E muitas vezes você vai perceber quantas coisas eu estou fazendo que eu não preciso fazer, que eu posso delegar. E quantas coisas que eu estou fazendo que eu percebo que está me demandando muito tempo. Uma das coisas que eu percebi, que rotina de cozinha, né? Preparar alimentos estava me demandando muito tempo. E aí eu falei assim, como que eu posso fazer diferente? E aí eu percebi que se eu cozinhasse um dia só, para a semana toda, isso eu ia ganhar umas 4 horas na semana. 4 horas, gente, é muita coisa que eu posso fazer em 4 horas. E demandando, por exemplo, lava-louça. Eu comprei uma lava-louça, que isso eu ganhava meia hora por dia. Meia hora por dia, numa semana, quanto que você ganha? E fazer, às vezes, uma faxina em casa é um dia. E aí você calcula, olha, uma faxineira, sei lá, R$200. Eu ganho mais de R$200 por dia. Se eu não fizer a faxina, se eu for fazer atendimentos de terapia, se eu vou fazer um projeto, se eu vou fazer ligações para captar novos clientes, para oferecer meu produto, serviço, eu vou ganhar mais do que R$200. Então, eu posso delegar. Então, algumas situações, as pessoas às vezes fazem como uma economia burra. Tá, eu não tenho tempo de cozinhar para a semana toda. Será que se eu pedir alimento pelo iFood, se eu contratar uma cozinheira, e eu pegar esse tempo para eu produzir para o meu negócio, se eu pegar esse tempo que eu estaria fazendo alguma atividade que eu posso delegar, e eu jogar isso no meu negócio, eu vou ganhar mais? Às vezes é essa conta que você precisa fazer. Ai, mandar o outro fazer vai sair caro. Eu prefiro eu fazer. Tudo bem. Em determinados momentos, você mesma fazer vai ser mais viável. Em outros momentos, você delegar, pagar para o outro fazer, vai ser mais econômico. Você que tem que olhar. E essa coisinha chata de você anotar, você vai te dar uma visão melhor daquilo que você está fazendo. E é o DDD. Delegue, delete ou faça. Simples assim. E você colocar na sua agenda aquilo que você precisa fazer, vai te ajudar. Vai tirar aquele pensamento ansioso e vai olhar para a minha agenda, seja no celular, seja no papel, o que eu tenho para fazer hoje? E às vezes você vai ter que falar não. Vai ter que falar não para o outro. E o mais difícil, às vezes, você vai ter que falar não para aquilo que você gosta de fazer. Muitas vezes você vai ter que falar não para um cinema com os amigos, para uma festinha. Porque se eu for sair, às vezes eu não vou dormir direito. E no dia seguinte eu vou estar exausta. E eu sei que se eu não dormir direito, eu não vou dar conta de fazer aquilo que eu preciso fazer.
vou estar com dor de cabeça. E às vezes é desafiador. Não que às vezes a gente não vai deixar de fazer alguma coisa para incluir alguma coisa gostosa. Quem é mãe sabe quantas vezes você não deixou de fazer alguma coisa para ir numa apresentação de um filho na escola. É importante, não só para você, mas é importante para o seu filho. Essa sensação de que ele é importante. Meu pai e minha mãe olhou para mim. Isso, você não tem ideia de quanto isso é impactante. No adulto, você sabe. Então, são escolhas. Escolhas o tempo todo. E pra gente encerrar, se eu continuar a falar sobre procrastinação, eu anotei mais coisas, tá? Pra falar sobre procrastinação, essa live vai ficar muito grande. Então, comenta quando eu salvar aqui essa live, se tem algum questionamento que você queira fazer. Vou deixar uma caixinha de pergunta lá no meu stories. Também pode fazer pra mim, tá bom? Porque ficou bastante coisa sem eu dizer aqui pra vocês, tá bom? Então corre lá depois e se tiver alguma dúvida sobre alguma situação sua, de como fazer para deixar de procrastinar, parar de deixar para depois, e eu posso te ajudar, tá bom? E é lógico que a gente não podia encerrar sem ter algum exercício. E quando a gente tá energizada, né, com uma vibração boa, consegue fazer muito mais. Então, eu vou pedir para você, se você não puder fazer agora, porque tá andando, tá no local de trabalho já, presta atenção nas palavras que eu vou dizer e depois você pode assistir de novo e repetir, tá bom? Com a mão em formato de concha, aqui no centro do peito. Essa região a gente tem o coração e tem a glândula do timo. E quando você toca nela, você ativa essa glândula, que ela te dá essa energia, tá? Por isso que o bater no peito é importante. Se você se colocar numa postura de pessoa empoderada, ou seja, alinha sua coluna, né? Coloca o seu queixo, o seu nariz para frente. Nessa postura você se sente melhor, mais empoderada. Quantas posturas você às vezes tem quando você está fazendo alguma coisa que te dá prazer? E por que não utilizar essa postura com coisas que às vezes não te dão tanto prazer, mas você precisa fazer, que é importante. Então, alinha a sua postura, né? Põe um sorriso no rosto, por mais que seja forçado, ponha. E bata aqui no peito. Repita comigo essas palavras que eu vou dizer agora. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou o que eu escolho ser. Eu escolho tudo que eu nasci para ser. Eu estou de bem com as minhas próprias virtudes. Eu libero os meus talentos. Eu afloro os meus dons. Eu cultivo o meu poder. Eu sou a pessoa certa, no lugar certo. Descansa as mãos. Respira profundamente e sinta que você é capaz, que você tem os dons certos, que você está no lugar certo,
fazendo a coisa certa. Respira e sinta que você pode, que você consegue. Que você pode. Ok? Se você gostou dessa live, compartilha com seus amigos. E se você não gostou dessa live, compartilha com seus inimigos. Tá bom? Beijo. Uma ótima quarta-feira para você. E qualquer dúvida que você tiver, com alguma coisa que você está procrastinando, manda para mim que eu tô aqui para te ajudar. Bom dia!